Mais um Café com Fatos que está no ar. Aqui as notícias mais importantes da nossa região, debate, discussão, opinião e a sua participação também. Temas que mexem com o nosso dia a dia, temas que estão diretamente ligados à nossa vida. E você que nos acompanha pode participar, pode mandar perguntas, pode utilizar vários canais de comunicação. Aqui mesmo no nosso portal webtvsaocaetano.com.br. Você também pode utilizar o Facebook, pode utilizar o Twitter e mandar a sua pergunta para cá. Sua pergunta, sua crítica, sua observação, a sua opinião a respeito de todos os fatos que vão ser discutidos aqui. Estamos ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 7 horas da noite para todo o planeta via rede mundial de computadores. Muito obrigado a vocês que estão conosco e nós nos primeiros programas tratamos aqui de vários assuntos e até por sugestão dos nossos internautas, pessoas que nos acompanham, vamos tratar de um assunto que está como prioritário em todos os governos, sejam municipais, estaduais ou até em nível federal, já que recentemente a própria presidente Dilma anunciou recursos para o setor. Estamos falando de mobilidade urbana, trânsito, o ônibus, o trem, o metrô. Como são feitos hoje os deslocamentos? Muita gente já perdeu a paciência com o trânsito aqui na região do ABC. São Caetano não é diferente. Nós vamos conversar com Fábio Palácio, que é vereador na cidade de São Caetano, pelo Partido da República. É o terceiro mandato já do Fábio Palácio. E ele vai tratar aqui com a gente desse tema. O Fábio que está envolvido com a questão da mobilidade urbana, fazendo parte da Comissão de Mobilidade Urbana, presidindo esta comissão dentro do Legislativo de São Caetano do Sul. Tudo bem, Fábio? Obrigado pela presença e pela gentileza em estar aqui com a gente, viu? Tudo bom, Anderson. É um prazer muito grande estar aqui com os telenautas da Web TV São Caetano. É um canal que foi montado aqui na nossa cidade para trazer a notícia do que interessa para São Caetano aos nossos moradores. Excelente ideia, muito bom estar com você aqui no Café com Fatos. Obrigado. Obrigado ao Fábio Palácio. E, Fábio, eu queria começar falando um pouquinho dos projetos concretos, né? Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos há algum tempo, uma luta sua de muito tempo, que é a ligação de São Caetano do Sul com a Via Anchieta. Sai do papel ou não sai do papel esse projeto? Esse projeto deve sair do papel esse ano, Anderson. São alguns anos já, são 3 anos que nós temos trabalhado incansavelmente sobre a interligação de São Caetano à Via Anchieta pela Avenida Guido Aliberti. Com a chegada do Rodoanel, que foi um trabalho importantíssimo para poder interligar a nossa região a todas as estradas do estado de São Paulo, o acesso de São Caetano ao Rodoanel se dá pelo trevo do Rugi Ramos. E o trevo do Rugi Ramos hoje está super saturado pela quantidade de caminhões que escoam os produtos de São Caetano, recebem matéria-prima. Ali virou um gargalo de trânsito, junto com 4 ou 5 faculdades ali em todo o entorno. E a saída, principalmente da produção de São Caetano, por aquele canal de escoamento para acessar o Porto de Santos, a cidade de São Paulo e o Rodoanel se tornou caótico. Fundamental é fazer a interligação de São Caetano à Via Anchieta no ponto de maior aproximação entre as duas vias, que é na tríplice divisa, São Bernardo, São Paulo e São Caetano, ali próximo das costas da Uniban, naquele entroncamento. É uma obra que vai ter parte da Prefeitura de São Paulo, parte da Prefeitura de São Caetano, mas principalmente faz parte de um projeto da cidade de São Bernardo chamado São Bernardo Moderna, que deve sair do papel agora durante este ano de 2014, que compreende a continuação da Avenida Lauro Gomes e a entrada cruzando a Anchieta para interligar com o outro lado da Anchieta e todos os bairros que fazem parte do outro lado da Anchieta, que vai fazer com que São Caetano desafogue toda aquela região e o acesso dos moradores a São Caetano para a Via Anchieta, tanto no sentido litoral quanto no sentido de São Paulo, farsear por um caminho muito mais curto, muito mais fácil, dando qualidade de vida. Sim. E melhor competitividade às empresas da nossa cidade. Agora, Fábio, é uma intervenção bastante grande, é uma obra, como você disse, que precisa de recursos de várias prefeituras. É um trabalho que, se iniciado esse ano, deve ser entregue em quanto tempo? É obra para quanto tempo, você acha? O projeto final deve entrar em licitação esse ano para que as obras sejam iniciadas ainda até o final de 2014.
é uma obra para por volta de 24 a 36 meses, de 2 a 3 anos, podendo ser acelerada conforme a quantidade de recursos que você tenha rapidamente para colocar na obra. Nós não temos ainda os detalhes do prazo de obra, estamos trabalhando ainda muito em cima do projeto executivo para que possa ser colocado em licitação. Daí a Prefeitura de São Bernardo, através da sua Secretaria de Mobilidade Urbana, tem feito um excelente trabalho nesse sentido, integrado com as outras duas prefeituras também, São Caetano e São Paulo. Mas é um projeto fundamentalmente da Prefeitura de São Bernardo que nós ajudamos a acelerar o processo. Inicialmente, a ligação entre a nossa avenida a Guido Aliberti com a Avenida Lauro Gomes se dava praticamente onde hoje nós temos o trevo da Engenharia Mauá, e que não resolveria em nada o problema de São Caetano. Essa continuidade, essa interligação entre as duas avenidas, num segundo momento, se deu próximo ao final da Justino Paixão, e hoje nós estamos trazendo essa interligação para o meio do Jardim São Caetano, ali exatamente onde passará o viaduto, é uma ponte estaiada por cima da Anchieta, no menor caminho possível para que a gente possa ter um acesso rápido à Anchieta. Agora, podem perguntar os internautas que nos acompanham, né? O que um vereador tem a ver com isso? Porque mobilidade urbana é um tema regional, né? Agora, para chegar no ponto em que nós chegamos, teve muita articulação, teve muito trabalho, teve muita reunião, teve muita pressão. Como você disse, o mandato conseguiu acelerar esse processo. Se vocês não tivessem feito essa intervenção, certamente não estaríamos nesse estágio em que estamos agora, Fábio? Sem dúvida nenhuma, Anderson. Desde 2008 nós estamos discutindo esse projeto. Em 2009, com o meu retorno à Câmara, nós criamos a Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara de São Caetano, em que eu presido desde aquele momento. E o primeiro empecilho que nós encontramos era o projeto do Piscinão Jabuticabal. O projeto do Piscinão Jabuticabal encostava o piscinão no leito do rio, do Ribeirão dos Couros, que passa ali onde a gente está falando sobre essa obra. Era o rio e o piscinão um encostado no outro. Você não tinha condição de passar uma via marginal para fazer essa interligação. Então, o primeiro passo foi conversar com o DAEE, mostrar da importância dessa interligação, começar a apresentar os projetos que estavam sendo desenvolvidos para a região, para que nós pudéssemos mudar o projeto do piscinão, desencostando ele da margem do rio, criando um espaço necessário para a passagem da Avenida Marginal, para que esse projeto pudesse continuar se desenrolando. Então, é um projeto complexo porque envolve uma série de entes. As 3 prefeituras, o governo do estado, a Artesp, que é uma autarquia para cuidar das rodovias do estado de São Paulo, que é a rodovia Anchieta, porque envolve a rodovia Anchieta. Passa pela Ecovias, que é a concessionária da via naquele momento. Passa pelo DAEE, porque tem o projeto do piscinão ali. Em um momento, no ano de 2010, nós conseguimos colocar esses 7 entes sentados na mesma mesa para discutir o projeto e entender a necessidade de todas essas intervenções. Faz parte também o processo de concessão da Ecovias, o prazo de concessão, porque é um investimento que a Ecovias também faz para fazer os acessos do viaduto à rodovia. Então é um processo muito longo, muito difícil e que, se tudo der certo, e a gente tem trabalhado muito para que isso dê certo, nesse ano de 2014 a gente comece a ver as obras acontecendo no local. Fábio Palácio, o VLT, que vai ligar a estação Tamanduateí a São Bernardo do Campo, terá importância fundamental para São Caetano do Sul também. Com que expectativa você aguarda o início dessas obras, até que enfim assinado o edital? Aguarda-se agora a definição das empresas que vão tocar essa obra, recursos do governo do estado, recursos do governo federal. Obra importante para o morador de São Caetano, Fábio? Sem dúvida nenhuma. A chegada do metrô de superfície, que nós chamamos de monotrilho, é fundamental para os deslocamentos, para a mudança da forma de deslocamentos na região do Grande ABC. Você pega São Caetano, um município com algumas particularidades, onde existem quase 2 carros por morador habilitado. Você tirar esse morador do carro e fazer ele pegar um transporte coletivo é uma das missões mais difíceis que existe. E o futuro da mobilidade nas grandes cidades, nas metrópoles, é o transporte coletivo, mas o transporte coletivo de qualidade. E o transporte coletivo de qualidade se resume a transporte sobre trilhos, porque o ônibus ele disputa espaço com o carro e só torna o trânsito mais caótico. Você vê a iniciativa do prefeito Fernando Haddad em São Paulo de criar os corredores exclusivos.
é um processo que demora muito tempo de mudança de consciência, que o ônibus agora chega mais rápido, então eu faço a mudança. É cultural mesmo, né? É cultural. Por enquanto, quem está reclamando é quem ia de carro que tem uma faixa a menos. Então, você tem que levar esse morador para o transporte coletivo. E o transporte sobre trilhos, você tem agilidade, você tem velocidade, você tem qualidade, você tem conforto. E o metrô, quando chegar em São Caetano, o edital de licitação já foi aberto, agora no mês de abril ele se encerra, se conhecem os vencedores. Nós torcemos para que não haja uma interminável batalha judicial depois em cima das empresas que ganharam ou que perderam o processo, para que ainda no ano de 2014, que é a previsão do nosso governador, nós tenhamos as obras do monotrilho iniciadas. É importante se fazer uma distinção entre o que é o monotrilho e o que é o VLT. O monotrilho é o metrô de superfície, de menor capacidade do que o metrô subterrâneo de São Paulo. Você tem a capacidade de aproximadamente 450 mil passageiros dia, que é mais do que suficiente para transportar a população do Grande ABC até o terminal Tamanduateí. E o VLT é um projeto que nós estamos trabalhando aqui em São Caetano para que a gente possa fazer os deslocamentos internos na cidade. O metrô vai passar numa zona periférica de São Caetano. Ele passa pela Guido Aliberti, fazendo toda a margem de São Caetano, que faz fronteira com São Paulo e depois faz fronteira com São Bernardo. Todo o miolo da cidade precisa ser repensado, todo o transporte coletivo do miolo da cidade. Senão é uma utopia imaginar que o morador da Santa Maria, da Barcelona, dos bairros mais distantes do metrô, vão buscar o metrô sem fazer essa interligação de carro parando no estacionamento, como muitos fazem hoje, parando lá na Chácara Clabin. Isso, exatamente. Então, é uma utopia a gente achar que as pessoas vão ir caminhando ou vão pegar o ônibus para ir até o metrô. Muita gente ainda vai continuar utilizando o carro. Então nós precisamos criar um sistema de mobilidade urbana interna de São Caetano que privilegie o transporte coletivo. E para isso nós estamos trabalhando com a possibilidade de implantação em São Caetano do VLT. O VLT é como se fosse o bonde de antigamente. É o trilho metálico no chão, embutido no asfalto, em que o carro pode passar por cima, e que você tem um trem de qualidade comparável com a do metrô, com ar-condicionado, com 2 ou 3 vagões, em que você tira, cada um desses trens, você tira de 9 a 11 ônibus das ruas fazendo os deslocamentos internos. Bem, Fábio, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Fábio Palácio vai contar onde é que vai ter VLT em São Caetano do Sul. Quais são as vias por onde deve passar o veículo leve sobre trilhos. Esse é o Café com Fatos, com o vereador Fábio Palácio, aqui pela Web TV São Caetano. Uma rápida pausa, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Muito bem, estamos de volta. Este é o Café com Fatos aqui pela Web TV São Caetano. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Vocês podem participar aqui com a gente o tempo inteiro pelo Twitter, pelo Facebook também, Web TV SC, tanto no Face quanto no Twitter, as duas redes sociais mais famosas em todo o planeta, para você estar conectado com a gente. E aqui mesmo no portal você participa. Ó, pessoas estão curtindo a gente aqui. O pessoal da produção já está me avisando aqui. A Rose Rosa, o Francisco José, a Letícia Pacoli, a Simone Cadengue. Muito obrigado a todos que estão se manifestando, mandando aqui as suas questões. Participe com a gente, facebook.com/webtvsc, twitter.com/webtvsc. O Henrique Mendes, aqui de São Caetano do Sul, pergunta ao vereador Fábio Palácio, que é o nosso convidado desta edição do Café com Fatos.
Os governos das cidades da região devem trabalhar juntos para melhorar o transporte e as vias, independentemente de partido? Essa é uma pergunta importante porque às vezes a política atrapalha, não atrapalha, Fábio? Ou até a vaidade pessoal, questões que se colocam acima dos interesses do cidadão. O que você pensa a respeito, respondendo à pergunta do Henrique? Sem dúvida nenhuma. O problema da mobilidade no Grande ABC é um problema que, se não for trabalhado de forma conjunta entre as cidades, você não chega em solução alguma. Você vê a necessidade da interligação de São Caetano com a Via Anchieta. Se não é um projeto de São Caetano, São Bernardo e São Paulo juntos, não sairia, porque nós estamos falando em divisa. O consórcio intermunicipal tinha que fazer o papel de capitanear todas essas discussões de integração regional das nossas vias e do nosso transporte coletivo. Infelizmente, o consórcio ainda não atingiu seu ponto de maturidade, apesar dos 20 anos já de existência, o consórcio ainda vem caminhando para que esse processo todo tenha um sucesso muito maior. Nós, durante esses últimos dias, essas duas ou três últimas semanas, nós trabalhamos muito na formação de um convênio entre a Prefeitura de São Caetano, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, o CONDEC, e o Instituto Mauá de Tecnologia, para que a gente aproveite a expertise, toda a qualificação técnica do seu corpo docente, dos professores, daqueles que têm um trabalho já muito grande, mesmo em empresas relacionadas à formatação da mobilidade urbana, não só na região do Grande ABC de São Paulo, mas em todo o país, que desenvolvem esses tipos de trabalho, para que essa consultoria possa ser dada à nossa cidade. Num convênio que não vai gerar custos para o município de São Caetano, mas que vai utilizar também a mão de obra do corpo discente. Os alunos, nos seus quintos anos, têm que formatar aqueles projetos de trabalho de conclusão de curso, trabalho TCC, de graduação, né? E eles vão utilizar o modelo de São Caetano, os problemas de São Caetano, as vias de São Caetano, para desenvolver projetos acompanhados pela competência e pela experiência dos professores de mobilidade da nossa cidade. Analisar quais os modais são mais viáveis, se realmente a questão do VLT é fundamental para a cidade ou tem que ser feito de alguma outra forma. Ou as nossas vias, quais as vias que necessitam de uma alteração em mãos de direção, em prolongamento de vias. Quantos e quantos projetos não se falam em São Caetano de prolongamento da Avenida Presidente Kennedy até a Avenida dos Estados, isso, passando ali lateral ao Bombeiro, a GM, a necessidade de um viaduto no final da Guido Aliberti, quando chega à Avenida do Estado. E às vezes, né, Fábio, pequenas intervenções que têm um significado importante para o trânsito, né? Você falava de vias de mão dupla, mão única. Às vezes uma intervenção dessa tem um impacto importante, não é? Muitas vezes até a retirada da permissão de se estacionar próximo aos semáforos em ruas congestionadas, em que você tinha 2 pistas terminando perto do semáforo, você pode ampliar para 3 para que dê mais vazão, já que só 2 continuam, uma praticamente todo mundo vira, e você consegue dar mais vazão e mais fluidez. Esses estudos todos vão ser, a partir desse ano de 2014, iniciados pelos alunos e professores do Instituto Mauá, para que a gente possa ter informação, embasamento técnico para auxiliar a nossa Secretaria de Mobilidade a tomar decisões. Então, você fazer com que o trânsito São Caetano flua é uma questão muito mais de bom senso, de vontade política, de integração com aqueles que podem te dar informações técnicas, do que grandes obras, conjunto de grandes intervenções. Você tem soluções até mais simples para colocar no trânsito da nossa cidade. Porque resolver o problema de mobilidade ou melhorar o problema de mobilidade é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e principalmente para a atração de empresas para a nossa cidade. Nós desenvolvemos alguns polos de atração de empresas, que é o polo do centro do Espaço Cerâmica, sim, com um monte de prédios comerciais ali, dezenas e dezenas de salas, assim, para não falar milhares. Verdade. Acho que a gente vai ter ali de 2 a 3 mil salas comerciais. Quem são as empresas que vão ocupar aquelas salas comerciais? Se você não tiver atrativos, se você não mostrar que São Caetano pode trazer a sua empresa para cá e você ter facilidade de escoamento, você ter facilidade para trazer profissionais, para esses profissionais poderem ir embora, integração com o metrô, essas salas vão estar vazias.
e você não traz desenvolvimento. Importante é trazer as empresas para cá, porque elas geram ISS. ISS é o que sustenta a receita das nossas cidades. As receitas que vêm caindo, cada vez mais necessidade do governo municipal bancar segurança, bancar saúde, bancar educação, todos esses investimentos que eram de responsabilidade do Estado, da União, hoje são os municípios que precisam fazer, com a mesma receita que eles tinham há 20 anos atrás. Então, se você não trouxer empresas para a nossa cidade e através da melhoria da mobilidade urbana e de uma série de outras situações, você não vai conseguir, dentro de um futuro próximo, conseguir manter os níveis de saúde, de educação e de segurança que são tão importantes para a qualidade de vida de quem mora aqui. Muito legal. Bem, o tema do Café com Fatos, tema principal hoje, mobilidade urbana, com o presidente da comissão que trata do tema na Câmara Municipal de São Caetano, o vereador Fábio Palácio. Participação aqui dos nossos internautas. Um abraço para a Juliana Dias, que está em São Bernardo, perguntando cadê o Leandro Amaral, né? O Leandro Amaral teve um probleminha, um profissional aí não conseguiu chegar, mas semana que vem estará conosco aqui no nosso Café com Fatos, companheiro de todas as semanas aqui, o Leandro. E a Juliana pergunta também o seguinte: parabéns pelo programa, bom papo, obrigado, Juliana. Por que tanto se discute sobre transporte público, né? Enquanto tem montadoras despejando milhares de carros nas ruas. Contraditório, né, Fábio Palácio? Contraditório é também a política do governo. Porque quanto mais velho o carro fica, menos você paga de IPVA, até você deixar de pagar o IPVA. Incentiva o carro velho. Você incentiva o carro velho. Quando, na verdade, a maioria dos países desenvolvidos, essa relação é contrária. Você paga um imposto mais barato quando você compra o carro novo, porque você incentiva a produção de empregos e todo o desenvolvimento da indústria automobilística no país, só que ele vai ficando cada vez mais caro conforme o carro vai ficando mais velho. E chega um momento que não vale a pena você manter aquele carro velho. Por isso que você vê, na maioria dos países, aqueles carros sendo amassados, aquilo vai para o ferro velho. Isso. Porque vale mais a pena você vender o carro e pegar o valor da sucata do que continuar pagando imposto sobre aquele carro. Verdade. Então você faz com que o carro tenha uma vida útil e ele seja finito. Hoje os carros vão sendo produzidos, colocados na rua, depois vai indo para o interior e é cada vez mais carro e não acaba nunca. Só aumenta a quantidade de carros no país. Você tem que dar um fim nisso. A nossa política é o contrário, ela incentiva o carro velho. Então já começa errado por aí. Tem muita coisa que precisa ser mudado antes de simplesmente dizer que não se tem que produzir mais tantos carros. Ô Fabio, quem anda de ônibus, quem está assistindo a gente aqui anda de ônibus em São Caetano, tem um transporte de qualidade? Não. Não? Não. Eu acho que o transporte de São Caetano, o ônibus de São Caetano poderia ser muito melhor. Não que os carros não sejam novos, não que você não tenha um mínimo de conforto, mas as linhas não são inteligentes, para não dizer uma outra palavra. As linhas poderiam ser muito melhor equacionadas. Você pega um ônibus lá na Vila Gerte, até você chegar no centro de São Caetano, você dá uma volta em meia cidade. Aí você fala, eu vou a pé ou de bicicleta, eu chego mais rápido. Então, os trajetos não são muito bem explorados. É uma única empresa que tem a concessão há muitos anos, enquanto você vê nas outras cidades os terminais já tendo internet, ônibus já tendo internet, você tendo a possibilidade de, através de um software no celular, já descobrir quanto tempo demora para o seu ônibus chegar no ponto. Isso não tem em São Caetano? Isso ainda não tem em São Caetano e é quase uma utopia ainda para os dias atuais. Apesar de que a empresa que gerencia, ou que tem a concessão dos transportes, já ter todos os carros com GPS. Tá. Todos eles já são monitorados com GPS, porém, essas informações não estão à disposição da nossa Secretaria de Mobilidade. Diferente do que ocorre em Santo André, em São Bernardo, nas outras cidades. Você não tem condição de fazer a fiscalização desse serviço. Porque Santo André está dizendo que o cidadão no ponto de ônibus ele vai saber em quanto tempo vai demorar o ônibus para passar naquele ponto. E São Caetano, nem a Secretaria de Mobilidade tem condição de informar ao nosso munícipe porque o ônibus não passou. Porque ela não tem a informação do que aconteceu com aquele carro no trajeto. Por que ele está atrasado, se ele demorou para sair da garagem, se ele pegou uma via congestionada. Hoje Santo André já consegue, se uma via está congestionada ou está com uma obra, está com alguma coisa,
Em tempo real, ele muda o trajeto, se não vai atrapalhar nenhum ponto daquele trajeto, ele muda o trajeto para o ônibus poder manter o horário nos outros pontos. Hoje você em São Caetano ainda não tem isso. O transporte público de São Caetano está muito atrasado em comparação às outras cidades, pode ser muito melhorado e precisa ser dimensionado agora para a chegada do metrô. Fábio Palácio, estamos chegando ao final da conversa, não podemos encerrar antes que você diga onde é que vai passar a VLT em São Caetano, qual é o projeto? O projeto essencial fala de uma linha tronco nas avenidas Kennedy e Goiás, fazendo com que toda a ligação do restante da cidade, do miolo da cidade, que não é abrangida pelo metrô de superfície, pelo monotrilho, possa se interligar, vindo pela Kennedy, entrando pela Goiás e terminando na estação Goiás, ali no final da Delamare. Então você tem condição de interligar tudo isso. Existem outras vias sendo estudadas, cruzando outras vias da cidade, criando uma teia em que, numa possibilidade de um projeto executado em 100%, não haveria mais a necessidade de ônibus. Você só manteria os intermunicipais, mas internamente tudo se faria por VLT, numa passagem integrada à passagem do metrô, em que você paga uma tarifa só e você tem, entre aspas, o metrô praticamente na porta da sua casa. Você entra no VLT, chega até a estação do metrô e do metrô você vai embora pagando uma única tarifa. Fábio, isso é sonho ou é realidade? Isso é uma realidade próxima. Existem recursos do governo federal para esse tipo de projeto. O governo federal vem colocando quase que a totalidade de recursos no VLT de Goiânia. O Cuiabá tem um projeto de VLT já muito bem avançado. Santos e São Vicente tem a linha de VLT já em construção, partindo para a conclusão 100% custeada pelo governo do estado. E em São Caetano com um projeto que, bem montado, tem condição de buscar recursos do governo federal, do governo do estado, da iniciativa privada, porque ela está envolvida em todos esses projetos, porque é quem vai operar esse transporte depois em forma de PPP, e alguma coisa do governo municipal, totalmente suportáveis pelos cofres municipais. Opa. Num projeto de 4 ou 6 anos para execução. Então você consegue fazer com que isso se torne realidade. São Caetano passaria a ser exemplo de mobilidade urbana no país. Muito bem, estamos aqui nos minutos finais do nosso Café com Fatos, agradecendo a todos que nos acompanharam na edição de hoje e agradecendo ao Fábio Palácio pela presença. Fábio, um grande abraço, foi bom tê-lo aqui, espero tê-lo outras vezes para a gente continuar debatendo os temas de interesse do ABC e fundamentalmente do morador de São Caetano do Sul. Obrigado, Anderson, é um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado, telenautas, por terem acompanhado assuntos de relevância aqui no Café com Fatos, falando sobre a nossa cidade, a nossa região. Deixar o meu gabinete à disposição de vocês. O telefone é 4228-6042, 4228-6042, ou pela internet www.fabiopalacio.com.br. Um grande abraço para todos vocês, bom final de semana. Legal, e a gente volta na próxima semana, ao vivo, sexta-feira, sempre às 7 da noite, a qualquer momento, ao longo da programação da Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!